Olá, essa é a apresentação do trabalho de conclusão de curso do artigo sobre os fatores do desinteresse pela leitura literária no ensino fundamental. Os 7 integrantes do grupo se apresentarão ao longo do vídeo. Para a realização do trabalho, tivemos a orientação do professor mestre Fabiano dos Santos. Eu me chamo Nicole e irei apresentar a introdução do nosso trabalho, no qual destacamos a leitura como uma habilidade fundamental para o desenvolvimento humano e a formação de cidadãos críticos. Por isso, no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, determina que a educação básica deve proporcionar aos alunos o pleno domínio da leitura, garantindo-lhes a base para o exercício da cidadania. Contudo, apesar dos incentivos e políticas públicas, nosso país ainda enfrenta uma realidade em que há uma escassez de leitores. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2020, 48% dos brasileiros com mais de 5 anos não leram nenhum livro recentemente, o que representa mais de 90 milhões de pessoas. Esse desinteresse pela leitura está relacionado ao contexto digital em que vivemos, que, segundo La Roça, é marcado por informações rápidas e constantes, mas que muitas vezes nos afastam de experiências significativas. A velocidade dos acontecimentos e a obsessão pelo novo limitam a nossa capacidade de criar uma conexão profunda com o que lemos, e isso gera uma escassez de experiências. Mas, diferente de uma informação superficial e imediata que não garante a qualidade e o aproveitamento, a leitura literária tem o potencial de criar uma experiência mais duradoura e impactante. Com essa realidade em mente, nossa pesquisa foca nos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e busca entender o que está levando ao desinteresse pela leitura de livros infantos juvenis. Dessa forma, a pergunta central que guia a pesquisa é: quais fatores se relacionam ao maior ou menor interesse das crianças pela leitura literária? A escolha desse tema se justifica pela importância de estimular o gosto pela leitura desde cedo. A literatura infanto-juvenil é essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. No entanto, o desinteresse pela leitura, identificado em pesquisas nacionais, evidencia uma lacuna que precisa ser compreendida para que possamos propor métodos de ensino mais eficazes. Esperamos que essa pesquisa auxilie na compreensão dos desafios no desenvolvimento do hábito da leitura e o impacto de fatores como o incentivo familiar, as práticas pedagógicas e as distrações digitais. Com isso, pretendemos contribuir para a criação de práticas educacionais que incentivem o prazer pela leitura, essencial para uma educação de qualidade e uma sociedade mais crítica. Então, essa pesquisa oferece uma oportunidade de refletir sobre como podemos incentivar um gosto duradouro pela leitura desde cedo. Olá, eu sou a Luciane Sheila, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp, Polo de Itaberá, e agora eu vou apresentar para vocês o objetivo geral deste trabalho, que foi analisar os fatores que interferem no interesse da literatura literária dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Quais seriam esses fatores? Identificar os principais motivos que contribuem para o distanciamento das crianças perante o hábito de ler, descrever as influências tecnológicas digitais perante o desenvolvimento da leitura e compreender a interferência na mediação pedagógica na formação de leitores literários. A metodologia, ela tem como caráter qualitativo que busca compreender os fenômenos que vai muito além do sentido numérico, oferecendo subsídios para a execução de intervenções pedagógicas. A pesquisa bibliográfica, ela foi sumarizada em tópicos, sendo eles o cenário educacional brasileiro e os motivos causadores do desinteresse pela leitura literária. Na análise de resultados, vimos que o hábito de leitura
ele é afetado pelo cenário em que a criança vive. Por isso, fizemos uma análise crítica, oferecendo uma visão ampla do contexto cultural. O planejamento foi feito em grupo, formulando hipóteses para determinar o problema. A análise dos dados foram feitos através de artigos, teses, livros e muitos outros meios de comunicação. A coleta de dados foram feitas através de fichamentos, realizando registros de citações e referências encontradas na leitura. A escrita e revisão, ela foi necessária uma análise minuciosa dos textos para garantir o rigor científico. Pessoal, meu nome é Guilherme, eu vou falar para vocês um pouco da fundamentação teórica do nosso projeto. Então, antes de tomarmos a fundamentação teórica propriamente dita, é importante a gente mencionar que a base principal do nosso projeto, nós partimos da ideia de que a leitura ela vai além da simples decodificação da palavra, Ela consiste na compreensão do contexto ao redor e a conexão entre a realidade e a linguagem, e que essa condição se potencializa ainda mais quando falamos, quando tratamos de crianças e adolescentes. Desse modo, então, nós temos como base teórica e a justificativa do nosso projeto, da aplicação do nosso projeto, a ideia principal de que a literatura instiga o senso crítico. Então, vale ressaltar ainda, antes de tomarmos alguns nomes e obras que serviram de inspiração para o nosso projeto, o que propõe Bocato, quando evidencia lá em 2006 que para a coleta de dados em meio de comunicação científica é necessário uma análise sistemática e aprofundada do material coletado, considerando sobretudo a relevância dessa obra sobre o tema. É nesse sentido que, após uma análise aprofundada em artigos, livros e outros meios de comunicação, que nós destacamos a importância da compreensão de que não se nasce leitor, mas que se torna leitor a partir das experiências que se vivencia enquanto tal. E ainda a fala de Aguiar, que expõe o impacto da carência no hábito de ler, que pode repercutir significativamente na formação cultural da sociedade, pois é fundamental para o desenvolvimento crítico e empático do sujeito. Então, é com base nesses conceitos que, ao analisar o desinteresse dos alunos pela leitura, é proposto novos métodos que busquem incentivá-los na construção de uma vida mais ativa no contexto da leitura, conforme Pedro Almeida. A literatura digital abre portas para experiências de leitura que vão além do impresso, enriquecendo o universo imaginativo das crianças. E ainda, Ana Silva, ainda no contexto digital da leitura, que referente aos novos métodos de leitura, expõe: a tecnologia democratizou o conhecimento, permitindo que crianças de diferentes contextos sociais tenham acesso a recursos educacionais que antes eram limitados. Olá, meu nome é Regiane de Oliveira Neves, sou estudante do curso de Pedagogia da Univesp Polo Fatec Ourinhos. Vou falar a respeito de características de bons leitores, desenvolvendo o pensamento crítico, a liberdade criativa e o desenvolvimento da empatia. A literatura desempenha um papel crucial ao abordar temas complexos como bullying, meio ambiente, diversidade cultural, promovendo uma reflexão crítica entre jovens leitores. Ruth Rocha afirma que um bom livro pode ajudar a criança a entender seu lugar no mundo, destacando a importância dessas narrativas em formar e encorajar o pensamento crítico sobre questões sociais. Obras como O Menino Maluquinho, de Ziraldo, abordam temas como a amizade, a criatividade, tratando também de questões familiares de maneira acessível, preparando os jovens para os desafios contemporâneos. Um dos principais benefícios da literatura infanto-juvenil é o estímulo à imaginação. Autores como Monteiro Lobato, Ruth Rocha e Ana Maria Machado criam histórias que transportam os leitores para mundos fantásticos, onde tudo é possível. Ana Maria Machado destaca que a leitura é um exercício de liberdade, ajudando as crianças a pensar por si mesmas. Essa liberdade criativa permite que as crianças desenvolvam sua capacidade de sonhar e criar, habilidades fundamentais para a resolução de problemas da vida real.
A literatura é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da empatia nas crianças, permitindo que elas compreendam e respeitem as diferenças ao se conectar com personagens que enfrentam desafios emocionais ou sociais. Autores contemporâneos se esforçam para criar histórias que refletem a diversidade brasileira, abordando identidade racial, classe social e gênero, o que é essencial para que todas as crianças se sintam incluídas nas narrativas literárias. Olá, meu nome é Ivete de Lourdes Balbino Jacob, estudante do curso de Pedagogia da Univesp, falo do Polo de Chavante e falarei sobre fatores do desinteresse pela leitura. A leitura é uma habilidade muito importante para as crianças, pois ajuda no desenvolvimento da compreensão, criatividade e vocabulário. No entanto, muitas crianças enfrentam dificuldade na leitura, o que afeta o aprendizado e o prazer que poderiam sentir ao ler. Essas dificuldades muitas vezes começam com a falta de livros em casa, pois metade das crianças brasileiras não tem um livro, tornando difícil para elas gostarem da leitura. Além disso, o incentivo da família para que as crianças leiam é fundamental. Quando os pais não têm o hábito de ler ou são semi-analfabetos, e sendo assim não encorajam a leitura ou não participam ativamente, as crianças acabam dando preferência a outras atividades, como jogar videogame ou assistir TV. É muito mais provável que elas desenvolvam o gosto pela leitura se puderem observar um adulto lendo, especialmente se esses adultos falarem sobre a leitura de forma animada e positiva. Outro ponto que pode dificultar o interesse das crianças é a escolha de livros que não se conectam com as suas realidades. Livros que falam sobre assuntos ou personagens distantes da vivência da criança podem parecer desinteressantes. É importante que os textos escolhidos para a leitura na escola reflitam temas que despertam a curiosidade e a imaginação das crianças, como histórias sobre amizades, aventuras ou situações que elas mesmas podem viver. Quando os livros não se relacionam com a realidade da criança, a leitura fica sem graça e ela pode perder o interesse rapidamente. Também é comum que as crianças se sintam cansadas e impacientes ao ler. A leitura exige concentração e muitas das vezes parece ser uma tarefa difícil, especialmente para quem não tem o hábito de ler. A escola e a família têm um papel importante de transformar a leitura em uma atividade divertida, apresentando livros com personagens que as crianças admiram e histórias que elas queiram descobrir. Ao invés de tornar a leitura uma obrigação, uma boa ideia é incentivar as crianças a escolherem o que elas querem ler. Assim, elas vão se sentir mais motivadas e poderão experimentar o prazer que a leitura traz. Levando elas em feiras de livros, visitas a bibliotecas, encontro com escritores, são ótimas maneiras divertidas e inspiradoras de incentivar o gosto pelos livros. Quando a leitura é algo prazeroso, ela abre um universo de possibilidades para as crianças de se transportar para um mundo fantástico. Ensina sobre diferentes culturas e ajuda a compreender as emoções dos outros. A leitura é uma experiência prazerosa e poderosa para o desenvolvimento não só do raciocínio e da compreensão, mas também da empatia. Com boas experiências desde cedo, o hábito da leitura será algo que as crianças levarão para a vida adulta, aprendendo a apreciar as histórias, o conhecimento e as lições que os livros terão a oferecer. Por isso, é essencial que a família e a escola estejam sempre unidas neste processo, criando ambientes de hábito da leitura. Cada criança que aprende a amar os livros se torna capaz de sonhar, imaginar e entender melhor o mundo ao seu redor. Olá, me chamo Sabrina Pontes de Lima, sou estudante de Pedagogia pela Univesp e falo do Polo de Itaberá. E hoje vou falar sobre as influências da tecnologia, exposição excessiva a telas e menos tempo de interação com textos. Hoje em dia, estamos cercados por telas. Crianças e adolescentes passam muito tempo olhando para celulares, tablets e computadores. Isso faz com que eles leiam menos livros.
Ler é muito importante para o crescimento das crianças, ajuda a pensar melhor, a imaginar coisas novas e a escrever bem. Por exemplo, quando uma criança lê um livro de aventuras, ela pode criar imagens na cabeça dela sobre personagens e lugares. Mas muitos jovens não têm interesse por livros. Isso acontece porque as telas oferecem diversão rápida e visual, como jogos ou vídeos no YouTube, que são mais atraentes e fáceis de consumir. Quando as crianças leem em dispositivos digitais, como celulares ou tablets, elas podem se distrair facilmente. Enquanto estão lendo um livro, podem receber uma notificação de mensagem ou ver um vídeo que as faz parar de ler. Assim, elas não aprendem a ter paciência e gosto pela leitura. Além disso, alguns fatores ajudam a explicar esse desinteresse pela leitura. Um deles é a falta de incentivo em casa e na escola. Por exemplo, se os pais não leem livros ou não levam as crianças à biblioteca, elas podem achar que ler não é importante. Muitas vezes, os alunos têm acesso fácil a jogos e vídeos, mas não são motivados a explorar os livros. A pressão para ter resultados rápidos nas atividades escolares também pode ser um problema. Se um aluno está acostumado a fazer uma pesquisa rápida na internet para responder uma pergunta, ele pode achar chato ler um livro inteiro para aprender sobre o mesmo assunto. Por isso, é importante pensar sobre como as tecnologias estão mudando os hábitos de leitura das novas gerações. Precisamos achar um jeito de equilibrar o tempo nas telas com momentos dedicados à leitura. Por exemplo, podemos criar clubes do livro nas escolas ou fazer desafios da leitura em família. Estimular o hábito de ler desde cedo pode trazer uma grande diferença no futuro dos nossos alunos. Olá, eu sou a Gabriela Machado de Oliveira, sou estudante de Pedagogia do Polo de Bernardino de Campos. Estarei apresentando as considerações finais. A partir do levantamento bibliográfico realizado sobre o tema, este trabalho buscou analisar as lacunas no processo do desenvolvimento do hábito de leitura de crianças no ensino fundamental, destacando os benefícios proporcionados pela leitura literária e evidenciando as principais características de bons leitores. Vimos que o desinteresse pela leitura está relacionado a uma combinação de fatores que exige uma compreensão do contexto no qual a criança está inserido, desde os hábitos aprendidos pela família. Consideramos que o uso excessivo da tecnologia, principalmente nos dias de hoje, acaba se tornando uma distração às crianças, pois as tecnologias apresentam atividades mais dinâmicas, mais interativas e o que muitas das vezes afasta o interesse pela leitura. Visto isso, a mediação pedagógica necessita intermediar essa relação dos alunos com a leitura, trabalhando com uma abordagem que considere as especificidades do aluno, buscando aproximar a sua realidade. O desinteresse pela leitura ainda é um tema que demanda atenção e necessita ser investigado a cada dia. Gostaríamos também de deixar o nosso agradecimento ao orientador, professor mestre Fabiano Pereira dos Santos, por todas as contribuições que ele fez para que este trabalho fosse realizado.